VT do Vascão agora. Respeito o Vasco! E para alegria de muitos, essa semana o jogo da Copa do Brasil está de volta, aliás, os jogos. Para começar os trabalhos bem, o Vascão enfrenta o Atlético Paranaense pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Jogo de ida, o Vasco ganhou. E ele, Bigode de Nescau, conta pra gente. Depois de 13 anos, o Vasco pode finalmente retornar a uma semifinal de Copa do Brasil. A partir das 9h30 da noite de hoje, o Gigante da Colina entra em campo contra o Atlético Paranaense com a vantagem de jogar por 2 resultados. Como venceu o jogo de ida por 2-1, um empate garante os cariocas na próxima fase. Se perder por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O atual momento vivido pelo Cruz Maltino é dos melhores. São 8 jogos de invencibilidade na atual temporada e 2 vitórias recentes diante do Furacão em São Januário. O problema é que quando o Vasco sai do Rio de Janeiro para enfrentar o Atlético em Curitiba, a situação não é nada agradável. A última vez que o Gigante da Colina conseguiu uma vitória como visitante nesse confronto foi em 2007, ou seja, 17 anos sem uma vitória sendo visitante. De lá pra cá, mas hoje a gente ganha. 13 partidas, com 9 resultados positivos para os paranaenses e 4 empates. Para tentar mudar esse panorama, o técnico Rafael Paiva deve mandar a campo um time um pouco mais conservador. Ainda sem Felipe Coutinho, que está recuperado da Covid-19, mas será preservado desse jogo, existe a possibilidade de Payet começar no banco para a entrada do argentino Sforza, em uma tentativa de fortalecer o meio-campo. Na zaga, Léo ganha uma oportunidade no lugar de João Vitor suspenso. No ataque, os companheiros de Verratti serão conhecidos apenas momentos antes do jogo. Ryan, David e Emerson Rodrigues disputam 2 vagas. Um jogo completamente aberto, dificílimo jogar lá na arena. Comenta aí, pessoal, quem que vocês prefeririam que entrasse nesse jogo aí? Ryan, pela direita, né? Pela ponta direita. Ryan ou Emerson Rodrigues? A gente sabe que a gente vai ter que defender muito bem, não podemos abrir mão de jogar. A gente já falou sobre isso e a gente vai ter que competir muito, como a gente tem competido, porque realmente a gente está próximo de chegar numa semifinal, que há tanto tempo a gente não chega. Muito bem, Fernandão! E se não podemos abdicar do jogo, pode indicar que o Payet entre de titular, né? Pode ser um indício aí. E quem que vocês acham que deve entrar? Realmente o Sforza no lugar do Payet? Essa é a melhor escolha? Começar o jogo mais compacto, mais defensivo também, com poder de marcação maior? Comenta aí, meu querido. Eu não sei se hoje dá pra gente usar aquela palavra que você não gosta, da obrigação. Porque Não, lá não, na não. Liga Arena é muito difícil. Tu tá de brincadeira, né? Eu falei que tem o seu Tu cavalo, tá de brincadeira, o né? jumento. Eu tô falando, eu não Pô, posso tu tá usar. de brincadeira. Você devia ter obrigação de não me irritar. Tu me irrita. Tome. Todo dia tu me irrita. Mas se eu errei foi querendo acertar. Olha aqui, mas diante da situação do Vasco, uma classificação hoje do Vasco, pô, seria muito bom para esse novo momento. O time ver. sai perdendo o Brasileiro a 5 jogos. E vou falar uma coisa que a galera pode até achar estranho. Hoje, pra mim, o Vasco é favorito. Aí você começou já. É favorito Aí pra mim, começou. pra começar. Não, mas é favorito pra ganhar ou classificar? Classificar. Ah, tá. Classificar eu também Favorito acho. pra classificar. É, Porque classificar eu quantos acho, tá com resultados uma tem o vantagem. futebol? 3. O Vasco joga por 2. O Vasco joga pelo resultado que já tá. Isso, É isso. começa o jogo. Ele entra classificado. É, verdade. O Vasco E o meter Senhor um Jardim? gol, irmão. O Atlético Paranaense vai sair para buscar o resultado, né? Vai querer controlar o jogo. O Vasco é bom no contra-ataque. Quando o Vasco meter um gol, acabou. É bem? Isso aí. O que dá ao Vasco uma coisa que ele faz muito bem, que é contra-atacar. Aí, ó. O Vasco hoje tem a possibilidade de contra-atacar o Atlético Paranaense, que é uma equipe que gosta de ter a bola quando joga em casa, que entende muito bem como funciona o campo. Espero que o Vasco se adapte muito rápido ao campo, que faz diferença pra caramba. Ah, tem isso. Os Enzos dizem que não, mas faz diferença. Velocidade da bola. O Enzo fala sentadinho no sofá comendo Doritos. É isso aí, Cheetos, é isso bebendo aí. Coca-Cola, né? É isso aí. A velocidade da bola, o kick da bola. Muita coisa faz diferença com relação ao campo. A sua adaptação no arranque, na frenagem, enfim. Na frenagem.
Pô, a gente jogou isso, né, cara? Freadinha? Às vezes acontece. Cuidado, mas tem que porque se adaptar a freada frear, mesmo. tomar cuidado na hora de frear pra não dar ré, hein? Pô, os caras tá aí, ó, maneirinho. Agressivão aí. Só um aviso aos navegantes. Mas é verdade. Se o Certo, Vasco se adaptar o mais rápido possível ao campo e o jogo ainda estiver em igualdade, a chance do Vasco conseguir contra-atacar bem, ser perigoso pro Atlético, até para deixar o Atlético esperto com relação a esse tipo de jogada e se classificar, é muito grande. Bom, vamos botar o campinho na tela aqui pra gente olhar o Vasco da Gama, Bigode. Você continua trazendo aí o que você acha desse jogo de hoje, com o que o Vasco precisa se preocupar, com o que o torcedor, quando ligar a televisão, daqui a pouco eu vou te dizer onde que vai passar. Só vai ter um lugar no planeta Terra que vai passar esse jogo, eu vou trazer pra vocês já já. Eu vou trazer um QR Code. Olha, é o Jardim. Ah, pessoal, acho que eu vou PH. fazer live hoje, hein? Vou fazer live do jogo hoje, hein? Maicon, Léo e Piton, Matheus Carvalho, que é o Cocão, e Hugo Moura. Aí teremos Ryan, que tá bem demais, Payet ou Sforza, DVD, né? Nosso David, ou o Emerson Rodrigues, fez aquele golaço na última partida e fez a dancinha do Jamoran do Memphis Grizzlies na NBA. E no ataque ele, que já é ídolo do Vasco. Qual é o nome do Verrete mesmo? Pablo Verrete. Dom Pablo. Assim, no papel, pra mim o Vasco é melhor do que o Atlético. E eu vi depois os melhores momentos de Palmeiras e Atlético Paranaense, o Palmeiras amassou o Atlético. Tudo correndo bem, o Vasco vem classificado. Mas é um jogo de mata-mata, é o que vocês falaram, é um gramado diferente. Lá na arena é uma pressão muito grande. Você pode ter certeza, o senhor e a senhora, vai ter caô com o VAR, porque grama de sintético, o gramado é mais rápido, de chegadinha, de impedimento, da batida na bola. Vai ter problema com o VAR. Amanhã a gente vai chamar aqui o VAR mostrando isso, Bigode. Então, assim, é a chance do Vasco passar e tomara se desenhar uma semifinal aí, Flamengo e Vasco. Uma semifinal não. Seria final, pode ser. Final. Final. A Vasco pega o vencedor de quem? É sorteio, né? Atlético ou São Paulo? Atlético Mineiro, São Paulo? Atlético Mineiro, São Paulo. Do outro lado, o Flamengo, se passar do Bahia, pega o vencedor de Corinthians e Juventude. Não, Flamengo se passar do Bahia já tá na final, pô. Vai perder pra Juventude e pra... vai, perdeu pro Corinthians semana passada. E pro Juventude perdeu no Alfredo Jaconi também. Pelo Brasileirão. O Brasil acabou de perder pro Paraguai. Muito bem lembrado, inclusive. Não dá mais pra prever nada, Clebão. Não dá pra prever nada. Mas olha, GV, esse time do Vasco, eu gosto da possibilidade do Paiva de sacar o Payet e colocar o Sforza. Por quê? Porque você protege muito mais o seu meio campo. E hoje o jogo já começa 2-1 pro Vasco. Se o Vasco não sofrer gols, o Vasco está na próxima fase. E o Payet, embora seja um cara com uma característica diferente dos demais jogadores, aquele cara que encontra o espaço, que acha o passe, é mais tranquilo. É um jogador que tem essa característica mais ofensiva. Só que o Vasco provavelmente vai sofrer bastante. E eu acho que vale muito mais você ter as saídas pelos lados, com os jogadores mais rápidos, mais ágeis, do que com o Payet. Eu acho que com o Sforza, o Vasco, além de ganhar na marcação, também tem outra situação, a bola parada. O Sforza já demonstrou que sabe bater na bola. Agora, Pedrinho! Não! O Thales tá de mal com o Pedrinho? Então você fala não? Marcar um churrasco para ele. Ô, Coutinho, tu fala pra mim que fala do Coutinho que já tá bom. Aí eu falei a música. Aí beleza, vou falar. Ali. Vem aqui, mané. Vem aqui, mané. Vem aqui, mané. Rabisca. Vem cá, mané. Rabisca, mané. Rabisca, vai. Vai, mané. Rabisca. Aí, joga lá em cima. Ó, lá em cima. Aí, corta, moleque. Corta, moleque. Aí, maneirinho. Aí, maneirinho. Caraca, mané. Valeu. Vem aqui, mané. Vem aqui, valeu, mané. Quase deixou ele mal. Meuzinho, é o GVzinho, é o meuzinho, O Thales falou. Coutinho já tá bom, Fernandão. Tá no banco, obviamente, tem um processo. Quem não tá bom é o Maneirinho. Maneirinho não tá. Melhor Cara, os caras mandaram vídeo dele fazendo flexão ali, do nada, postando com o Fera. Ele e o Fera, cara. O Fera fez meia flexão. Só come fandangos todo dia, sucrilhos. Vai fazer flexão como? O Fera? Você olha pro Fera e você vê que ele consegue. O Fera, só olhar pra ele, tu vê Eu que falei, ele consegue. você come bife de fígado? Falei, já comeu rabada? Você come caroço de feijão? Ai, caroço, não! Não aguenta fazer flexão. Como? Porque o bom do feijão é que quando você come feijão, o Fera especialmente ganha ferro, né? Cara, aqui, eu amo estrogonofe de camarão. Fala pra ele qual ex é bom, Getúlio Vargas. Ex-bom estrogonofe, mas Eu vou falar da outra. Smirnoff Ice. É isso. Fernandão, Coutinho tá liberado, tá no banco, vai ficar como opção. Não?
Não viajou, não viajou. Mas já tá treinando normalmente. Já tá recuperado da Covid e da lesão. Tá treinando, tá recuperado, mas não foi ainda. Então não adianta, pô. Então... Não adianta, mas a presença do Coutinho, bom, já apto a poder participar dos treinos, ele junto com a galera treinando, tá lá também. Já ajuda, já dá confiança pros caras, porque todo mundo olha pro Coutinho como uma referência. Até muito mais do que o Payet, até porque o Coutinho é brasileiro, a gente conhece muito mais o que o Coutinho fez dentro da carreira, e foi muito mais do que o Payet já fez dentro da carreira dele. Muito mais. Então a gente, quando tem um Coutinho perto, é aquele cara que é referência, que quando ele tá jogando, quando ele tá dentro dos treinamentos, o nível técnico aumenta. E quando o nível aumenta, todo mundo consegue fazer o que tá fazendo bem um pouco melhor. E o Coutinho ajuda sempre em qualquer time, velho. E assim, embora a gente saiba do peso que tem o jogo, né? Essa classificação pro Vasco, voltar a uma semifinal de Copa do Brasil depois de 13 anos, é muito importante, mas ao mesmo tempo você tem o fator gramado, né? Sim. Como é que ele que estava lesionado há pouco tempo, Vai jogar. pegou Covid, já está afastado há mais de um mês, como é que ele volta direto para a grama sintética? Eu acho que isso também foi levado em consideração. E ver, só para detalhar um negócio, Claro. eu discordo do Flávio Amêndola e fico contente quando eu falo isso com relação ao Sforza. Nada contra o Sforza. Ué, mas você gosta de 5 zagueiros, mas não gosta do Sforza no campo? Não, gosto muito do Sforza, mas não na retirada do Payet. Eu acho que a presença do Payet no jogo faz muita diferença. O cara adorava a linha de 5, agora não gosta mais do volante. Eu tô falando do Não dá meio pra campo. entender, Do cara. meio Eu campo. não consigo entender. O Payet no campo ajuda muito aos atacantes e aos meias. O Quando Vasco tem a bola. não pode se restringir a só se defender. Isso é bem, quando Fernando. tem a bola, porque o Vasco hoje não terá a bola, porque o Atlético... Por que tiraram a bola do Vasco hoje? O Atlético vai tirar, vai roubar. O Atlético vai roubar a Olha bola aqui, do Vasco. deixa eu... nesse primeiro tempo, então tem a possibilidade de começar com o Sforza e aí o Vasco viria com 3 volantes. Então a provável escalação do Vasco é Léo Jardim, na direita o Paulo Henrique, lembrando João Vitor não joga por suspensão e aí Maicon e Léo Pelé, na esquerda Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Sforza. Lá na frente, David, Verratti e aí tem uma possibilidade de jogar o Emerson Rodrigues ou o Ryan. Eu acredito que jogue o Ryan, porque o garoto vem arrebentando aí nos últimos jogos. Ô, Vene Casagrande, a recepção do Vasco lá no Paraná foi impressionante, assim, impressionante não, né? Só se impressiona quem não acompanha o Vasco é um clube nacional, em todo lugar que o Vasco joga tem esse tipo de recepção, bonito demais e bonito também pros jogadores, desce do ônibus, olha isso daí, é diferente aí em Vene Casagrande? Eu diria que o Vasco é um clube Cadê a internacional, imagem? porque Cadê a isso não imagem? acontece É verdade. apenas no Brasil, não. Olha aí, ó. E assim, eu brinquei aqui antes do Pedrosa Elogiando falar, o Vasco, hein, Vene? Ó, parabéns, hein? a escalação do Vasco da Gama, mas se a gente for parar e analisar, óbvio que o torcedor gostaria de ver o Coutinho quanto antes no gramado, mas a gente gosta sempre de olhar o copo meio cheio aqui. Se a gente for parar e analisar, o bom momento do Vasco permite que o Coutinho tenha paciência e muito cuidado nesse retorno dele aos gramados e o próprio departamento médico do Vasco para não poder acelerar a volta do craque vascaíno que o torcedor tanto quer ver. E também tem o mau momento do Atlético Paranaense em casa. Se a gente for parar e analisar, são nos últimos 5 jogos lá, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A gente vive falando que enfrentar o Atlético Paranaense lá é extremamente difícil, mas o momento do Furacão jogando em casa não é dos melhores. Eu acredito que o Vasco, com o regulamento, entre aspas, debaixo do braço, é o grande favorito para poder passar de fase na Copa do Brasil. E o Coutinho não viajou? Não viajou, continua fazendo seu fortalecimento muscular, batendo tudo que a gente tinha falado aqui sobre ele não se sentir 100%, e aí ele deve ser preparado para a partida contra o Flamengo. O fato é que o Vasco não tem pressa para essa volta e o Veni foi muito bem. O momento do Vasco, ele casa com uma paciência tranquila. Traz os números do momento do Vasco, para o pessoal ter uma noção. O Vasco tem 5 vitórias e 3 empates nos últimos 8 jogos, ou seja, são 8 jogos sem saber o que é perder. É um Vasco na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, 34 pontos. E eu diria, Fernanda, que falando de aspirações positivas, é o jogo mais importante do Vasco nos últimos 6 anos. Que é claro, negativas, o Vasco quase caiu no ano passado e teve que jogar contra o Red Bull Bragantino sua vida. Mas mudando essa mentalidade, mudando essa forma Jogo do ano, que hein? o Vascaíno tinha nos últimos anos, hoje é o jogo mais importante do Vasco nos últimos 6 anos. Tem que ter muita força mental, tem que ter muita confiança nos atletas também. É um grupo que eu até conversando com os atletas, eles falam assim, Pedrosa, nós jogamos um pelos outros, jogamos pela torcida porque a gente se respeita. Então eu acho que a torcida tem que acreditar na gente, tem que confiar na gente. E ainda sobre a escalação, a presença do Payet no time titular não está descartada. O que eu trouxe aqui é apenas um teste que foi feito, né? um teste que foi feito dentro dos últimos 11 dias aí
do Vasco depois na data FIFA. E esse confronto já aconteceu em 2011, Já né? aconteceu. Foi nesse momento? Foi quartas de final. Quartas de final? Na época ainda tinha o gol fora, né? Ainda tinha o gol Que fora, eu é. odeio o gol fora, mas Ah. foi bom. Porque o Vasco empatou em 1-1 em São Januário e empatou em 2-2 na casa do Atlético. Naquela ocasião, Alexandro e Diego Souza fizeram os gols e o Vasco acabou passando e naquele ano foi campeão. Eu Da sou Copa do saudosista, Brasil de eu tenho 2011. saudade do gol fora. Tu gosta Você do tem? gol fora? Ah, eu Sim, não sei. eu acho que não sei. dava... Será que se eu repete gosto. esse ano, galera? Acho que é um campeão. Repetir aí o mesmo cenário aí de 2011. Não gosto do gol Dava fora, emoção, sabe? Isso Acho é que dava verdade, emoção. porque assim, ele te fazia pensar o seguinte: você precisa marcar um gol fora de É casa. exato. isso, cara. Para de ficar retrancando. É verdade. Porque o gol fora de casa é tão valioso. Ele vale te por obrigava dois. a ir pra cima, ele sabe? te obrigava a ir pra Por isso cima. que eu gosto, por isso que eu sou saudosista em relação a isso. Mas eu entendo Mas que quando também... tu tomava um gol em casa, te irritava. Não, óbvio, pô, sem sombra de acabou, dúvida. é a cabeça, sem sombra de 2-0 eles. dúvida. É isso. A cabeça era Era essa. isso, era Sem isso. sombra de dúvida. Mas É. eu sou saudosista, eu sinto saudade. Mas enfim, eu acho que o momento do Vasco permite o torcedor vascaíno sonhar com essa classificação. Não é nenhum absurdo isso, muito pelo contrário. Embora tenha alguns desfalques importantes, mas eu acho que o Vasco, repito, para mim é o favorito para passar de fase. Não é o favorito para vencer o jogo, entende que há uma diferença. Acho até que vai dar um empate lá. E aí o Vasco vai se classificar por conta da vitória em casa. Muito bem, é isso aí. Ele tá nervoso, hoje tem Vascão. E olha, enfim, a Copa do Brasil de volta, hein, gente? É isso aí, pessoal. Mais um conteúdo aqui do nosso Vascão da Gama. E aí? Qual o placar de hoje? Comenta aí. Quero saber sua opinião. E quem deve iniciar o jogo? Sforza ou Payet? E pela direita, Ryan ou Rodrigues? Eu acho que a melhor configuração para o primeiro tempo é essa, com a entrada do Sforza, né? Fazendo um pouquinho embaixo da retenção. O Sforza também tem uma boa saída, uma boa qualidade de passe. E na esquerda o David e pela direita para começar o Ryan, com o Emerson entrando no segundo tempo para fazer levantar aquela fumaça. E é isso, galera. Jogo do ano pro Vasco, jogo difícil, jogo duro. Hoje 9h30 da noite. Acredito que eu vou fazer live aqui. Se eu fizer, eu vou colocar aí nas notificações e uma postagem na comunidade. Uma live aí do jogo aí, pra gente acompanhar esse jogo aí que é tão importante pra gente. E quem sabe a gente não repete aí o feito aí de 2011, passando do Atlético e dando sequência aí às vitórias e sendo campeão dessa Copa do Brasil. Essa é a menina dos olhos de ouro, como já havia comentado aqui no canal. Verifique sua inscrição, veja se está inscrito no canal. Se não estiver inscrito, inscreva-se. Também ative o sino das notificações e curta esse vídeo para que mais vascaínos recebam o nosso conteúdo. Aqui, só quem tem o DNA Vasco. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!